Boa tarde, galerinha! Tudo bem com vocês? Espero que sim. E aí, preparados para mais uma aula de matemática? Sim, né? Bora lá? Então, nossa aula de matemática de hoje, nós vamos ver aí, vamos relembrar que os números são organizados. É isso mesmo. Os números são como os adultos, né? Alguns adultos. Organizados. Eles não são adolescentes que deixam tudo jogado aí como vocês, né? Que deixa sapato jogado, roupa tudo bagunçada dentro do guarda-roupa. Não! Os números são todos aí, ó, impecáveis, alinhados. Eles têm classe, eles têm ordem. Cada um fica na sua e assim eles seguem a vida. Bora lá, então? Vocês já sabem sobre o que nós vamos falar na matemática de hoje? Nós vamos falar sobre classe e ordem dos números. Isso mesmo, os números possuem classe e ordem. Então, nós vamos começar falando aqui sobre a primeira classe. A primeira classe aqui é chamada de unidade simples. Então, eu tenho aqui, ó, a amarelinha aqui é a primeira classe. Eu tenho uma, duas, três. Três ordens. Então, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. A primeira ordem aqui seria de unidade, unitário. Então, quando eu falo unidade, eu estou falando de um. Quando eu falo de dezena, olha lá, dezena, o que eu estou falando? 10. Quando eu falo centena, eu estou falando de quem? Do 100. Então, unidade, dezena, centena. Então, aqui, o número que estiver dentro dessa ordem, dentro dessa casinha, vai estar valendo unidades. Então, se tem 7, seriam 7 unidades. Aqui, quem estiver nessa casinha, na segunda ordem, que é a dezena, vai estar valendo quanto? 10. 10 unidades. A cada 10 unidades, nós temos uma dezena. E quem tiver aqui na terceira ordem, que é a centena, está valendo 100. Então, aqui a primeira classe é chamada de unidade simples, porque ela vai valer aquilo que ela está sendo nomeada. Unidade, dezena, centena. Na segunda classe, vem a quarta, a quinta e a sexta ordem. Quem que vai estar aqui? Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. O próprio nome fala, unidade de milhar, eu vou ter 1000. Dezena de milhar, eu vou ter 10.000. Ou outro número que tiver ali relacionado. Centena de milhar, acima de 100.000. Então, cada número que tiver dentro dessa ordem está representando essa nomeação, né? Então, unidade de milhar está valendo 1000. Se eu tiver o 9 aqui, está valendo 90.000. Se eu tiver o 6 aqui, 600.000. E assim por diante. Então, essa é a segunda classe. Aqui eu tenho a terceira classe, que eu vou ter sétima ordem, oitava ordem e nona ordem. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Então, aqui eu vou ter valendo 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões. Ok? Sim? Então, cada número, ele vai ter o seu valor conforme aí a ordem que ele tá dentro da casinha. Então, aqui eu tenho uma casinha na primeira ordem, unidade. Uma casinha na segunda ordem. Uma casinha na terceira ordem. Estando aqui, então, na primeira classe. E aqui a mesma coisa, tá bom? Aqui eu teria o quê? 532 milhões, 693.417. Se eu pegar esse 7 e trocar com esse 3, esse 7 não vai valer mais unidade. Ele vai valer unidade de milhão, perdão, de milhar. Então, em vez dele valer apenas 7, ele vai valer 7.000. E esse 3 que valia 3.000, se eu colocar ele aqui, ele vai valer apenas 3. Então, os números eles vão mudar de valor quando eles mudam de ordem, quando eles mudam de casinha aí. Se eles mudarem de classe,
Ah, tia, mas ele tá na unidade. Não interessa. Se ele mudou a ordem, se ele não tá na primeira ordem mais, mas tá na quarta, o valor dele também vai mudar, tá bom? Então não pode esquecer disso. E a gente lê como? A gente lê sempre começando aqui da terceira classe para a segunda e para a terceira. Então, 532.693.417. E quando eu vou escrever para representar, eu pego da direita para a esquerda, tá bom? Para representar da direita para a esquerda. Deixa eu pegar uma folha para mostrar aqui para vocês o que eu tô querendo dizer. Só um minutinho. Olha lá. Então, imagina que eu tenho aqui 520. 520, eu pego lá. Unidade, vou fazer colorido aqui para que vocês possam ver. Dezena. Centena. Calma aí, gente. Então, olha lá. Eu pego aqui, tá vendo? Ó a minha unidade. Então, eu pego. Ela tá aqui no meio, eu não vou pra direita. Eu vou vir, ó, pra esquerda, tá bom? Então, ó, comecei da direita, comecei centralizado e vim pra esquerda. Então, as classes, elas são sempre assim. Do centro pra esquerda, nunca pra direita, tá bom? A direita vai vir a classe que já passou aí. Então, aqui, ó, eu teria a primeira classe, ó, primeira classe, e eu teria, então, aqui, a primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem. Olha lá. Ok? Sim, né? Galerinha, nós estamos então revendo aí o conteúdo que vocês já viram no terceiro ano, já viram aí com a tia Carol no início do ano, mas é sempre bom relembrar, né? Esses fatores aí importantes dentro da matemática. Os números têm classe e ordem. Eles possuem, então, uma organização. E eles vão ter um valor aí conforme a ordem que ele tiver dentro da casinha. Na próxima aula, nós vamos descobrir isso, que esses valores mudam conforme aí a sua organização. Bora lá, então, nossa atividade de hoje. Vamos trabalhar páginas 143, 144. Ele vai pedir para que você leia o número que está escrito dentro da tabela. Essa tabelinha aqui, tá? Depois você vai ter que fazer um X, então, no número 1, falando como é que se lê esse número da tabela. Depois ele pergunta, esse número que você leu tem quantas ordens? Então, você vai ter que olhar na tabelinha lá e falar para ele. Quantas classes? Você vai olhar na tabelinha que também está escrito. O nome das classes também está lá escrito. E aí ele fala assim, quem é o número que ocupa a ordem número 7? Você vai olhar lá no número 7, quem é o número que está nele e vai colocar lá como resposta. O número 3 é para você colocar o sucessor de cada número. Quem é sucessor? Aquele que vem depois. Antecessor, antes. Sucessor, depois. A número 4, você vai falar assim, ele te dá um número aqui, ó. E você vai ter que falar quanto é que vale o número 4 na posição que ele tá. O número 5. E assim por diante. Depois você vai ter que escrever os algarismos aí, na número 5, tá escrito por extenso, ele quer que você escreva os algarismos mesmo, tá? Então, assim, 25 mil. Então, vou falar para você, como que você vai fazer os 25 mil aí? Você vai escrever, como é que você representa os 25 mil? 25 mil. Lembra que a cada 3 números tem o pontinho lá representando que mudou de classe, tá bom? Depois, a número 6, você vai ter que fazer a decomposição do número. Então, ele te dá o exemplo na letra A e é só você seguir na B, na C e na D. Ok, galerinha? Fácil, né? Então, bora lá fazer. Mamão com açúcar aí essa atividade. Melzinho na chupeta. Muito, 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 muito fácil.
Bora lá, então? E a gente se vê daqui a pouco na nossa aula de história. Beijo grande para vocês. Até daqui a pouco. Tchau.